E aí, galera, beleza? Bom, como eu tenho feito alguns vídeos a respeito sobre como estudar a Bíblia e tudo mais, hoje nós vamos dar continuidade. Eu achei muito interessante a gente poder falar um pouquinho sobre a questão de como nós analisarmos a estrutura de um texto, uma estrutura literária. Lembra que no vídeo anterior eu tinha comentado sobre nós entendemos que a Bíblia ela não caiu pronta do céu, ela foi escrita por homens, logo ele se utilizou de recursos, né, ele se utilizou de linguagem, para isso existe uma estrutura, existem recursos literários, na verdade. Então, um desses recursos literários é a estrutura literária, a forma que ele escolhe fazer o conteúdo, certo? E nós vamos analisar um pouquinho disso aqui em Gênesis 1. E também uma coisa bem legal é o que isso aqui que nós vamos analisar na estrutura de Gênesis 1 tem a ver com a teoria do Big Bang. E a gente vai chegar lá daqui a pouco, beleza? Bom, antes de qualquer coisa, pedir para você dar aquele like, certo? Para ajudar aí na divulgação, se você está gostando do conteúdo, para que mais pessoas possam ter acesso aí também, beleza? Então vamos lá. Em Gênesis 1, nós temos uma estrutura literária muito interessante, né? E quando nós percebemos essa estrutura literária, nós conseguimos compreender um pouquinho do que o texto está querendo falar. Por exemplo, quando nós vamos para Gênesis 1, verso 2, lá é dito o seguinte, que a terra estava sem forma e vazia. Né? E por que essa informação é relevante dentro do contexto de Gênesis 1? Então, quando nós olhamos aqui, nós vamos perceber o seguinte, olha, o que foi feito nos 3 primeiros dias da criação? A terra estava sem forma, e agora o que ele faz? Por meio de separações, então está tudo bagunçado, ele vai separando, ele vai dando forma. Então a terra estava sem forma, e ele agora dá forma. Certo? É o que acontece nos 3 primeiros dias. Nos 3 próximos dias, aquela terra que estava sem forma e vazia, né? Já que ela estava vazia, nesses 3 próximos dias o que ele faz? Ele preenche. Certo? Perceberam? Sem forma e vazia, 3 primeiros dias dá forma, 3 próximos dias ele preenche. Né? Agora outra coisa interessante também de notar é o seguinte. Existe um paralelo entre esses próprios dias aqui, entre eles mesmos. No primeiro dia foi feita a luz, né, que haja luz, e fez separação entre luz e trevas. Então, luz e trevas, que seria dia e noite. Né? No segundo dia, separação entre as águas e o firmamento, né, que chamou as águas de mares e o firmamento de céu. E depois a porção seca, a terra. Né? E agora surgiu na porção seca a vegetação. Quando nós vamos para os quarto, quinto e sexto dias, nós analisamos que existe um paralelo entre esses dias aqui. Por exemplo, o quarto dia, nós temos a criação do Sol, da Lua, das estrelas, né? Que ele está em paralelo com o primeiro dia. Porque o Sol ele fica responsável em governar o dia, a Lua fica responsável em governar a noite. Né? Nós temos os animais marinhos e as aves. Os animais marinhos que são os animais das águas e as aves que são os animais do firmamento, ou dos mares e do céu. E no sexto dia, nós temos tanto os animais terrestres quanto o ser humano, que o habitat deles é a terra, quanto também o que é criado no terceiro dia de vegetação é dado para o ser humano e para os animais terrestres como alimento no sexto dia. Percebeu que interessante? Então nós temos uma estrutura no capítulo 1, literário dividido nos 3 primeiros dias, 3 próximos dias e tudo mais. Certo? Então a gente consegue perceber essa relação aqui quando a gente começa a analisar a estrutura do texto. Não é? Isso ajuda a gente no estudo da Bíblia, torna mais interessante e tudo mais. Né? Agora, o que isso aqui tem a ver com a teoria do Big Bang que eu tinha mencionado? Né? Ora, segundo a teoria do Big Bang, como que foi a expansão do universo, o surgimento do universo, né? A partir de uma singularidade, quando o universo começou a expandir, né? A primeira coisa que surgiu no universo, que apareceu no universo, foi a luz. São as ondas eletromagnéticas. São as primeiras coisas que aparecem, né? Assim como a primeira coisa que também foi criada aqui no relato de Gênesis foi a luz também, né? Depois, quando ele continua expandindo, as primeiras coisas que surgem é a matéria, né?
depois da matéria através dos elementos leves, né? Eu até coloquei aqui, ó, os hidrogênio, por exemplo, né? Que são os elementos leves que eles vão surgindo, né? E olha só, um elemento que, na verdade, um elemento composto, né? Que é feito de elementos leves. A água, né? Uma matéria que é composta por H2O, dois elementos leves. Né? Assim como no segundo dia da criação foi criada a água aqui também. Bom, e logo depois surgiu os elementos pesados, né? O que é necessário para a formação da Terra, né? Os planetas e tudo mais. A gente consegue observar hoje na astronomia que encontra-se no centro, no núcleo de muitas estrelas, mais, vários metais pesados como ferro e tudo mais. A gente tem um problema com o Sol, né, com o quarto dia, porque o Sol ele deveria ter surgido aqui junto também, né? Mas existem teorias também de que o Sol ele seja uma estrela de uma segunda geração, que não foi criada naquele primeiro momento da expansão, mas que seja uma estrela de segunda geração, um outro momento que ele surgiu, né? Quando as estrelas elas morrem, que a matéria, né, se espalha e através daqueles restos eles foram criando outras coisas, também pode ter sido criado o Sol. Mas também pode ser que talvez o que alguns criacionistas acreditam de que é uma linguagem fenomenológica, que é o quê? É do ponto de vista de quem está olhando, observando da Terra, né? Ele só observa o Sol a partir desse período. Então é como se ele tivesse sido criado nesse período também. Tem algumas possibilidades aí. Mas o que é interessante é analisar essa estrutura, né? Porque logo depois disso aí surge a vida, né? Não logo depois, não no mesmo instante aqui, não é próximo, né? Segundo a teoria, mas a sequência que acontece, como acontece aqui também, é que surge a vida. E a primeira vida, né? Dependendo das interpretações aí, mas ambas interpretações a respeito do surgimento da vida aparece na água, né? Então a vida ela surge no mar, nas águas, né? Segundo biólogos e tudo mais. E logo depois ele passa para a Terra, que é o que nós temos aqui. Nós temos primeiro os animais marinhos, e só depois que são os animais terrestres. E por último, a última coisa que surge é o ser racional. Né? O Homo sapiens, ele só vai surgir bem depois dessa sequência. Então se a gente observar, nós vemos que a estrutura cronológica, a linha cronológica, ela segue a mesma, Gênesis 1, quanto também na teoria do Big Bang. Né? Interessante. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer então que Gênesis 1 então, ele é simplesmente uma figura de linguagem, não é literal. Eu particularmente não acredito nisso. Algumas pessoas acreditam de que não são dias literais, assim, eras, né? E tudo mais. Para poder encaixar com essa sequência aqui que bate. Eu, porém, já penso de uma forma diferente, porque eu acredito na literalidade de Gênesis 1. Como eu acredito nisso, eu penso de que, na verdade, Deus ele foi quem ele deu esse start aqui, né, do início da expansão do Big Bang, foi ele que surgiu, e aí o universo ele começou a se expandir. Logo depois, em um certo momento, determinado momento aí do universo, Deus ele decide criar o planeta Terra do jeito que nós conhecemos. E ele é um ser sobrenatural, então ele quem foi que criou as leis aqui da natureza. Então ele não se limita às leis da natureza porque ele quem cria. E ele pode ir contra as leis da natureza porque ele é Deus. Isso de acordo com a minha crença, minha opinião. Isso é uma questão de fé, é um ato de fé. Né? Então, o que eu penso então? De que esses dias aqui eles são literais, porém, Deus ele é um Deus que tem, sabe, ele tem capricho, ele vê beleza nas coisas, ele tem um senso de arte, sabe? Então eu imagino que ao ele criar, ele pensou nessa estrutura aqui, essas ligações sem forma vazia, depois ele coloca tudo mais. Ele pensou na forma com que ele estabeleceu as leis naturais, e essas leis naturais elas desenvolveram ali uma sequência, uma estrutura cronológica. Eu acho que ele copiou essa estrutura, essa macro estrutura cronológica e trouxe para cá.
no micro, na criação aqui da Terra. Então, acho que assim como foi o surgimento do universo, ele pegou essa estrutura e ele trouxe para cá. Principalmente nos 3 primeiros dias a gente observa muito claro isso aqui, né? E aí depois ele fez os paralelos dos outros dias e tudo mais. Eu acho lindo isso, né? Porque demonstra que é um Deus que tem um senso de arte, de beleza nas coisas. Isso revela, pra mim, revela sentimento de Deus, sabe? Deus tem sentimentos, não é um ser assentimental que tá lá, simplesmente não se importa, não se interessa por nós e tudo mais. Mas demonstra uma beleza sobre quem é esse nosso Deus. Eu acho bonito. Certo? Bom, então é isso aí. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo aí. Deixe nos comentários ou mande lá no Instagram, né? Se você não sabe, meu Instagram é @wali, 2 L's e ponto LO, ok? Então você pode entrar em contato ali comigo pra gente poder tirar dúvidas ou qualquer coisa que vocês quiserem, sugerir temas pra gente poder estar aí conversando nos próximos vídeos também, ok? Um abraço, valeu, até a próxima.